Shalom, shalom, bom dia. Estamos realmente na reta final aí da contagem do homem. Hoje estamos no dia 45 da contagem do homem. E na segunda-feira nós falamos bastante, né, sobre a igreja de Laodiceia, só que o Senhor ainda manda nós falarmos alguma coisa a mais hoje. Ele quer trazer um pouco sobre a frequência de Laodiceia. Deixa eu voltar aqui, que fugiu aqui, voltou. Então, hoje nós vamos falar, o tema de hoje é rompendo com a frequência de Laodiceia. Efésios 5,14 diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Esse versículo vai representar um grito profético de Yeshua contra o espírito adormecido e morno de Laodiceia. Então, não se trata apenas, queridos, de sair da zona de conforto, mas de ressuscitar de uma condição espiritual morta e sem luz. É um rompimento total com a frequência de apatia e principalmente de autossuficiência. Nós vimos que Laodiceia era uma cidade rica, influente, contudo, por trás dessa sofisticação toda havia uma influência espiritual, sutil e perversa, que era o culto a Zeus, ou Júpiter, né, para os romanos. Quem era esse Deus? Era um Deus supremo da mitologia grega, né, da autossuficiência, do orgulho. Então, a adoração a Zeus promovia uma ideia de uma força própria, superioridade e domínio, que são princípios contrários ao quebrantamento e dependência que o reino de Deus exige de cada um de nós. Então, essa atmosfera mudou a cultura, por consequência, influenciou a igreja local. E é sobre essa frequência que nós precisamos estar atentos e sair dela. Júpiter, ou Zeus, era um símbolo de autossuficiência, orgulho e poder político no lugar. Então, essa frequência espiritual, ela fez o que? Ela se infiltrou no ambiente eclesiástico de Laodiceia, gerando o quê? Uma igreja sem temor, sem independência, autoconfiante e espiritualmente o quê? Morna. Então, Zeus ou Júpiter, ele representa uma frequência espiritual de autossuficiência orgulhosa, não dependo de Deus, uma religiosidade sem quebrantamento, governo humano sobre o divino, né? O homem está no centro, não Deus. Então, uma religiosidade apenas, não houve um quebrantamento, não houve um arrependimento, não houve uma volta às origens. Então, uma força e domínio natural, em vez de dependência do espírito, imitação do trono, mas sem a presença. Então, essa é exatamente a frequência de Laodiceia. Rica, influente, estrategista, mas cega, nua, vazia de glória. Então, o temor do Senhor é o que nos preserva, que preserva o homem na sua posição correta diante de Deus. É o que impede que o conhecimento, a riqueza ou o sucesso nos façam esquecer de quem realmente governa em nossas vidas. Então, nós precisamos aprender a discernir os sistemas espirituais que regem os ambientes. Então, o chamado para o dia de hoje é renunciar à frequência de Laodiceia. Que frequência é essa, novamente? Autossuficiência, orgulho e independência. Precisamos voltar à frequência do reino, que é a dependência, o temor, a rendição, o arrependimento. Então, nós precisamos substituir o Deus da força própria pelo governo do Espírito do Senhor. Então, Deus, ele está trocando a frequência espiritual das nossas vidas, queridos. Aquilo que nos fazia andar com autossuficiência será quebrado, se você permitir. Ele está restaurando o temor para que nós possamos voltar a ouvir e discernir a sua voz. Não há lugar para Zeus nos nossos corações, querido. Só o Cordeiro é digno de glória, só ele é digno de estar em nossos corações. Então, nós precisamos reconhecer e sair dessa frequência. Então, a primeira chave vai falar renunciando à frequência de Laodiceia. A frequência do reino nos fala de dependência, quebrantamento, temor, arrependimento. A frequência do reino ela é totalmente oposta. Enquanto Laodiceia dizia, não preciso de nada, no reino, ele nos convida a dizer, sem ti, nada posso fazer. Então, a dependência é a chave para acessar o poder do reino. Então, nós precisamos renunciar a essas frequências, reconhecer as áreas
onde nós ainda estamos nos apoiando em nós mesmos, ou em estratégias humanas, ou até mesmo na religiosidade. Então, a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,6, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Então, a mão de Deus representa a sua soberania, sua correção, provisão e sua proteção. E Pedro nos convida a nós nos submetermos voluntariamente a essa mão, mesmo quando essa mão muitas vezes parece que está pesando, mas não é, queridos. A correção do Senhor não é pesada, ela é correta, ela é alinhamento. Então, nós estamos vivendo num tempo onde Deus ele está mexendo com as nossas estruturas internas, confrontando tudo o que foi construído fora do plano dele. Para quê? Para que nós possamos nos alinhar aos propósitos dele, aos propósitos eternos. Então, para ocuparmos esse lugar de plenitude de revelação, é necessário nos arrependermos com sinceridade e nos humilharmos com verdade. Então, o Senhor está nos chamando, aqueles que escolheram se esconder sobre a mão dele, não para se esconder do processo, querido, mas se esconder debaixo dessa mão poderosa. Mas para quê? Para que nós possamos ser formados no secreto. Esse é o tempo disso. Né? Para que no tempo certo, no tempo de Deus, ele te exalte com a autoridade, com a unção que ele tem para cada um de nós. Então, a segunda chave vai falar voltando à frequência do reino. Romanos 12:2, muito conhecido, vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o reino de Deus opera em uma frequência espiritual que ele não se mistura com os padrões do mundo. Quando Paulo fala sobre não nos conformar, ele está nos convocando a romper com as frequências terrenas. E quais seriam essas frequências terrenas? Pensamentos, sistemas, comportamentos que nos afastam de Deus. Nós precisamos nos purificar os nossos ouvidos espirituais. Por quê, queridos? O ruído deste mundo tem desconectado da frequência do eterno. Esse é o plano deles. Então, nós vivemos em dias que barulhos, né? Rede, opiniões humanas e até mesmo um ativismo religioso que nos impede de estarmos próximos de Deus. Tem feito o quê? Silenciado a voz do Espírito e nos roubado do discernimento correto. Então, muitos estão se movendo na correria, o quê? Da performance, quando Deus está chamando para um lugar de pausa, de alinhamento e de uma escuta sensível. Não é tempo de agitação, é tempo de discernir. O Pai está procurando corações que saibam silenciar a alma para ouvir o sussurro da direção divina. João 10:27 fala que as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Então, só consegue ouvir a voz do pastor, do bom pastor e de Yeshua, quem está na frequência do reino. E a terceira chave, o arrependimento é o caminho do retorno. Então, só acessa essa frequência do reino, só consegue ouvir as direções quem está com um coração quebrantado. Só acessa a frequência do reino por arrependimento e quebrantamento. Não tem outro caminho. Então, quando voltamos os nossos corações para Deus, ele limpa os ruídos, restaura a sensibilidade e nos reposiciona. Joel 2:12-13 vai dizer, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, agora mesmo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal, e se arrependa do mal. Então, o livro de Joel está nos chamando ao quê, queridos? Ao arrependimento. Então, o povo, nessa época, estava enfrentando seca, pragas, gafanhotos, uma colheita devastada, que é o símbolo profético de um povo que havia se afastado da presença e do governo de Deus. Então, nesse cenário, o Senhor libera um convite urgente e amoroso ao quê? Ao arrependimento verdadeiro. Não uma aparência, mas na essência mesmo. E na cultura hebraica, rasgar as vestes era um sinal externo de dor, luto ou arrependimento. Então, hoje, Deus nos chama para irmos além de rituais,
né, ou de performance, mas rasgar verdadeiramente o nosso coração. E o que seria rasgar o coração? Reconhecer as próprias resistências, deixar que o Espírito acesse as áreas escondidas, aquilo que você não deixa ninguém tocar. Nós precisamos, e esse é o tempo, Contagem do Homem é para isso, para alinhamento, para que nós possamos chegar na celebração de Pentecostes limpos, para que nós possamos receber a plenitude do Espírito. Trocar a religiosidade pela rendição genuína. O Senhor continua buscando filhos e filhas que respondam com arrependimento profundo e não com rituais vazios. Não basta só rasgar as vestes, tem que rasgar o coração. Então, o barulho das redes, o ativismo religioso e os sistemas de aparência têm anestesiado a muitos. Mas Deus ele está despertando os que ouvem a sua voz a retornar à frequência do reino. Saia dessa frequência, querido. Volte com todo o seu coração, não por metade, nem aos poucos. É tempo de nos entregarmos por inteiro. E o Senhor fala com pressa, é rápido. Não se esconda, não esconda a dor. Apresente a Deus, que é tardio em irar-se, rico em misericórdia. Apresente a sua dor, não tenha vergonha, mas não viva se vitimizando da dor. Apresente e seja curado. Rasgue o que for preciso. Ego, vaidade, controle, né? O altar do arrependimento, ele clama por essa entrega. E escute a urgência do Espírito. Olha o que Deus está falando, é agora mesmo. Não é amanhã, não é daqui a pouco, é agora mesmo. Então, voltar à frequência do reino é voltar à dependência do Espírito. Então, voltar à frequência do reino é voltar a um lugar de origem, onde o som da voz de Deus governa os nossos passos. Não podemos perder tempo, querido, com sons que vão ecoando, né, nos nossos ouvidos, e não emitindo o som da voz de Deus. Precisamos silenciar nossa alma, ajustar o nosso espírito e ouvir o que Deus está falando com cada um de nós. Deus está nos chamando de volta ao lugar onde tudo começa, que é um coração rendido. Em tempos de distrações e aparência, ele busca os que estão dispostos a se quebrantar e se despir das máscaras e voltar à essência. Então, não se trata de um arrependimento passageiro, mas de uma transformação interior que gera frutos eternos. Aqueles que respondem a esse chamado com sinceridade serão alinhados ao propósito, restaurados na identidade e ativados no seu destino. Então, queridos, que a nossa resposta de hoje seja: Senhor, nós não queremos rasgar apenas as nossas vestes, mas nós queremos rasgar o nosso coração. E durante o dia de hoje, a gente medite sobre isso. O que ainda está nos impedindo e nos prendendo numa frequência que não é a frequência do reino. Rasgue seu coração durante o dia de hoje. Peça ao Senhor que Ele vai te mostrar, Ele vai te falar, Ele vai te orientar, e Ele está com o coração aberto, te esperando a esse quebrantamento, a esse arrependimento. Amém? Shalom, shalom. Amanhã estamos juntos novamente.